Sejam bem-vindos à nossa sessão 2. A gente vai estar vendo a vida com os outros, amando as pessoas. E antes da gente mergulhar nesse tema, eu gostaria da gente poder se aprofundar um pouco mais sobre o desenvolvimento do caráter cristão. Então, como nós desenvolvemos o caráter cristão? Gostaria de ler uma passagem que está em Romanos, capítulo 12, verso 1 ou 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que incrível! Talvez você está já familiar com essa passagem, mas essa passagem é revolucionária, porque fala da gente realmente ter uma renovação da nossa mente. Coisas que a gente pensava de uma maneira, Deus vai renovar os nossos pensamentos, a gente vai pensar de maneira diferente. A gente vai poder realmente vivenciar uma nova maneira de pensar. E às vezes a gente pode olhar como palavras de meditação, como algo errado, talvez como algo, não, isso não é tão cristão, talvez está mais ligado a yoga do que ao cristianismo. Sabe que meditação é a gente poder mentalizar, estar total conectado com a palavra de Deus. Assim como a gente pôde ver um pouco na primeira sessão, quando a gente olha para Jesus, a gente entende que essa é a imagem correta, essa é a imagem original da humanidade, esse ali tem que ser a imagem em qual a gente tem que entender que a gente está sendo transformado a essa imagem. A gente pode mentalizar isso, mentalizar a gente paciente, mentalizar a gente, não, meus pensamentos agora, talvez antes eram negativos, mas agora eu vou pensar bem das pessoas. Eu vou olhar as pessoas da maneira que Deus olha as pessoas. Eu vou tratar as pessoas da maneira que Deus trata as pessoas. A palavra fala que Deus trata, abençoa tanto o bom quanto as pessoas más. Ele é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um amor incondicional, e a gente vai poder ver um pouco sobre isso nessa sessão. É um amor que não precisa de condição para amar, mas é uma escolha e uma decisão de amar. E a gente pode entender que isso sim vai ser realidade nas nossas mentes, vai iniciar nas nossas mentes. Então a gente não vai se amoldar ao padrão do mundo, em qual diz, olha, tudo você precisa merecer, o amor também tem que ser merecido. Não, é essa a mentalidade do mundo, mas a gente foi chamado para ter uma mentalidade de Deus, a mentalidade de Cristo Jesus, e para isso a gente vai ser transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente possa assim poder experimentar e comprovar, entender que isso é real, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra passagem incrível que está em Romanos 12, do verso 1 ao 2, que é a mesma passagem, só que na tradução a mensagem, eu gostaria de ler para nós, que essa tradução coloca de uma maneira muito incrível. Não se ajustem demais à sua cultura ao ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Eu acho incrível isso, porque muitas vezes a gente quer botar foco em nós mesmos, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e fala, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque o foco está em nós. Mas quando o nosso foco está em Deus, nós somos transformados. E eu acho lindo porque fala uma transformação de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferente da cultura dominante, que sempre arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês, de você, de mim, e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. É isso que Deus está interessado em fazer em nós. E para começar, a gente tem que entender que o caráter cristão começa com a graça. A gente entende que nós somos salvos pela graça e também nós somos santificados, desenvolvidos pela graça de Deus. Mas tudo começa entendendo que tudo que a gente pode fazer é pela graça de Deus, pela decisão dele de nos tornar obedientes, de nos tornar pessoas assim como ele nos fez, a imagem e semelhança dele. E a gente pode crer que isso vem quando a gente entende a graça de Deus. Uma passagem que é incrível com relação a isso é 1 João capítulo 4, verso 19, diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, amigo, você tem que experimentar o amor de Deus sobre a tua vida
todos os dias. Assim você pode viver pela graça de Deus, assim você pode amar o próximo. Muitas vezes a gente começa o dia já querendo fazer as coisas, eu preciso mandar mensagem para as pessoas, preciso resolver isso aqui, e a gente começa já o dia fora da graça de Deus, e Deus quer que nós dependemos dele a todo momento. E para que a gente venha viver a vida que Deus tem para nós, a gente depende dele a todo momento. Sabe que Jesus é o exemplo perfeito, como eu falei. Jesus em João 6, ele diz que tudo que ele faz, ele primeiro vê o Pai fazendo e aí sim ele faz. Ele vê e ele escuta o que o Pai está fazendo. Então ele mostra Jesus falando, olha, eu dependo totalmente do Pai e assim também é com vocês. Jesus também falou que nós faríamos coisas maiores que a dele. A gente tem que entender que tudo isso vem pela graça de Deus, não pelos nossos esforços, não pelos nossos talentos, por quão bom a gente é, mas pelo quão bom Ele é conosco, por quão bom misericórdia Ele é conosco, quão gracioso Ele é conosco. Então tudo começa, esse desenvolvimento começa, e ele continua pela graça de Deus. O caráter cristão cresce através de um relacionamento com Jesus. Sabe que relacionamentos nos transformam? Eu não sei você, mas quando a gente, talvez se você é casado, você vai entender melhor o que eu estou falando, mas quais sejam os nossos relacionamentos? Quando a gente casa, hoje eu vejo isso, eu hoje estou muito parecido com a Tice, e muitas vezes as nossas discussões são hilárias, porque a gente fala, não, você é assim, mas você é assim, a verdade é que os dois estão muito parecidos. Sabe que eu estou falando de uma maneira talvez negativa, mas com Deus é assim, e com Jesus é assim. Quando a gente se relaciona com Jesus, quando a gente tem um relacionamento contínuo com Ele, a gente vai ser transformados como Jesus. A gente vai se tornar, desenvolver o nosso caráter como o de Cristo. A gente vai ter atitudes como a de Cristo, a gente vai ter falas como a de Cristo. Eu acho lindo que em Atos a gente vê os discípulos de Jesus. Jesus aqui já tinha ido em Atos. Né? O livro de Atos ele é escrito depois da ressurreição de Cristo. E aí a gente olha as pessoas falando, mas eles falando dos discípulos, mas vocês falam que nem Jesus. Sabe que era tão intrínseco o relacionamento deles com Jesus que aquilo que eles faziam, como eles falavam, era semelhante a Jesus. Eu creio que assim é para nós. Quando a gente está num relacionamento com Deus, a gente vai poder sim viver uma vida, vai desenvolver o nosso caráter. Uma passagem que está em Salmos 37, verso 4, você pode ler no seu tempo, fala assim, deleite-se no Senhor e Ele fará os desejos do teu coração. Quando a gente se deleita, quando a gente se relaciona, quando a gente realmente está em comunhão com Deus, com Jesus, Ele fará os desejos do nosso coração. Mas sabe o que é o mais incrível dessa passagem? É porque quando você se relaciona com alguém, os desejos daquela pessoa se tornam o seu também. E aí sim você vai poder experimentar do melhor de Deus, porque os desejos de Deus para nós são os melhores. Os pensamentos dele são os melhores sobre nós, os planos que ele tem para nós são muito maiores que os nossos próprios planos. E a gente vai poder entender isso quando a gente se relaciona com Jesus. Ele assim pode desenvolver o nosso caráter através desse relacionamento com ele. João 15, verso 4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira, vocês também não poderão dar fruto, se não permanecerem em mim. Em outras palavras, a gente não pode fazer nada sem Deus, sem Jesus. A gente tem que estar conectado à videira e aí sim a gente vai poder ver os frutos sendo desenvolvidos nas nossas vidas, a paciência sendo desenvolvida, a amabilidade sendo desenvolvido, o autocontrole sendo desenvolvido. Para isso a gente tem que estar conectado em relacionamento com Jesus. É simples, a gente tem que estar em comunhão com Jesus e essas coisas se tornarão consequências, a gente vai começar a ver. E eu creio que essa é a realidade de todos nós. Sabe aquela pessoa que você fala, se você visse essa pessoa antes, depois que ela aceitou Jesus, a vida dela, ela é uma pessoa diferente, ela age diferente, ela tem atitudes diferentes. E é isso que é a realidade. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente pode sim experimentar uma transformação. Para isso, a gente tem que estar conectado com Cristo. O caráter de Cristo em nós produz atitudes construtivas e não destrutivas.
Produz atitudes que geram vida e não morte. Produz atitudes que acolhem e não que rejeitam. Produz amor e não ódio. Que lindo essas palavras. O caráter cristão é empoderado pelo Espírito Santo. João 14:16, aqui Jesus falando: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. Também tem outras traduções que falam que o ajudador, aquele que vai ajudar vocês. Sabe que o Espírito Santo é que nos empodera a viver com esse caráter de Cristo. É Ele que desenvolve isso em nós. A gente pode ver em Gálatas 5, 22, 23, características que Deus desenvolve em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deus não quer que a gente viva uma vida de legalismo, mas uma vida onde a gente foca em Deus e através do Espírito Santo dele, em nós começa a gerar esses frutos. A tradução, a mensagem dessa versão também é muito incrível, te encorajo a ler no seu tempo, mas fala como isso é gerado pelo Espírito Santo. São coisas que começam a ser aparentes em nós por causa daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. O caráter cristão é transformado pela palavra. Isso é incrível, porque Deus nos deu a palavra dele, e se a gente quer ser transformado, a gente tem que estar em contato com a palavra de Deus. Sabe que as tuas convicções hoje, elas estão na palavra de Deus. E esse é o desejo de Deus, que a gente possa ter as convicções, assim como a gente vê Jesus tendo convicções, que a casa de Deus era onde ele ia se plantar, e a gente vê Jesus tendo costumes de ir sempre ao templo, falar, orar, falar sobre Deus. Era uma convicção de Jesus. E a gente vê isso na palavra, a gente pode se tornar isso, como a palavra diz, aqueles plantados na casa de Deus florescerão. Essa é uma convicção. Deus quer que, através da palavra dele, a gente consiga ter várias convicções que se alinham com a vontade dele, e quando as nossas convicções se alinham com a palavra de Deus, pode falar, ao longo do tempo vai sim vai tornar o nosso caráter, vai ser coisas que ao longo do tempo vão ser já quem nós somos. Já não há questionamento se eu faço isso ou não faço isso. Não, eu sou assim, eu vou ajudar as pessoas, eu vou amar as pessoas, eu vou sim me plantar na igreja, eu vou sim dar tudo que eu tenho para poder servir a Deus, porque foi para isso que eu fui feito. E essas convicções vão marcar nossas vidas. Uma passagem incrível sobre isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 ao 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem e a mulher também de Deus seja hábito e plenamente preparado para toda boa obra. Então, é através da palavra de Deus. A gente tem que se mergulhar, se aprofundar na palavra de Deus. Eu creio que esse é o teu desejo, por isso que você está fazendo essa matéria. O caráter cristão pode ser treinado com o passar do tempo. Então, assim como a gente tem uma pessoa que talvez você olha, ela não é muito musculosa. Sabe aquelas pessoas que você olha depois, você conhece depois de 2, 3 anos, você fala, caramba, é a mesma pessoa. Ela desenvolveu os músculos dela, ela está uma pessoa forte. O músculo sempre teve ali, só que ele foi desenvolvido. Assim como um bebê, aquele bebê quando a gente olha, sabe que o braço grande, o corpo vai ser desenvolvido, mas aquela pessoa continua sendo ela mesma. E assim é também conosco, ao longo do tempo, ao longo do nosso relacionamento com Deus, a gente vai desenvolvendo o nosso caráter, a gente vai se tornando mais como Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, verso 2 ou 4, diz assim: amigos, quando as lutas e aflições atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança, ao longo do tempo, os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de Cristo. Amigo, a gente sabe disso, mas quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que a nossa vida vai se tornar perfeita. A gente vai ter desafios.
Só que a gente está com Cristo e Cristo vai desenvolver o nosso caráter através desses desafios. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, e a perseverança ao longo do tempo, a piedade, a fraternidade, o amor. Você vê que coisas vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E a gente tem que perseverar naquilo que Deus tem para nós, na maneira que nós somos. Não permitindo que as pessoas definam ou que outras coisas definam, mas que Deus defina quem nós somos. O caráter cristão é afetado pelas nossas companhias. 1 Coríntios 15, verso 33 diz: não deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Assim como a gente é transformado no relacionamento com Jesus, se as nossas companhias elas não são boas, a gente vai se tornar como essas pessoas. Isso não quer dizer que você não tem que influenciar essas pessoas, que você não tem que ser amigo dessas pessoas. Isso quer dizer que você tem que estar com pessoas, um ciclo de pessoas que vai sim te colocar, apontar para Deus, e assim você forte vai poder impactar, influenciar aquelas outras pessoas. Uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos: será que eu estou influenciando as pessoas aqui ou será que elas estão me influenciando? Se é da maneira negativa, será que essas pessoas estão me fazendo me parecer mais como Cristo ou talvez estão fazendo ao contrário? Eu estou me distanciando da imagem pela qual eu fui feito. E a gente tem que se questionar e aí sim determinar também as nossas escolhas, as nossas companhias. É uma frase conhecida que diz: me mostre os seus amigos, eu te mostrarei o teu futuro. A verdade é que aquelas pessoas que a gente se acerca, as pessoas que se tornam nossos mais próximos amigos, aquelas pessoas que a gente entende que Deus colocou nas nossas vidas, Deus vai usar essas pessoas para que a gente venha ser desenvolvido, para que a gente venha entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós. O caráter cristão é revelado em nossas ações. E agora em Efésios 4, 24, e agora é a hora de ter o estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Que lindo! E eu vou fechar esse tema agora de desenvolvimento do nosso caráter com essa passagem, que a gente venha entender que isso que Deus tem para nós. E agora se aprofundando mais com relação ao amor, definição de amor. Eu creio que a gente tem que entender que o amor não é um sentimento, não é aquela coisa assim, né? Quando a gente casa, hoje eu sinto de amar. Não, não. O amor é uma decisão. E a gente pode entender isso em Jesus. E João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que tem entrega, o amor requer entrega. O amor também é um mandamento, Jesus fala. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, falando do maior mandamento, de todo o seu coração. Então envolve o seu coração, de toda a sua alma, envolve a nossa alma, de todo o nosso entendimento, envolve a nossa mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. O mandamento de amar não é algo opcional ou adicional. Não é algo assim, agora eu tenho um relacionamento com Deus, eu amo a Deus, mas esse amar o próximo, isso é uma coisa opcional. Não tem como a gente se vincular um ou outro. A gente vê isso em 1 João 4, verso 20 ou 21. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, a gente entende que o nosso amor a Deus, o nosso relacionamento de amor com Deus, a gente entendendo que a gente é amado por Ele, a gente amando a Ele, vai sim nos levar, esse relacionamento vertical vai sim nos levar ao relacionamento horizontal, onde a gente vai amar as pessoas à nossa volta. Não devam nada a ninguém a não ser o amor. Gente, a gente deve o amor às pessoas. Que incrível essa maneira de colocar.
de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor deve ser característica que nos diferencia. O amor incondicional, o amor de Deus deve ser aquilo que nos caracteriza como cristãos. A gente amar as pessoas sem querer nada em troca. E é isso que aponta as pessoas para Jesus, isso que aponta as pessoas para o nosso Pai generoso. Em João 13, verso 34, 35, diz assim, gente, são vários versos hoje, tá? Espero que você tenha colocado o cinto de segurança, porque a gente vai em velocidade aqui lendo essas passagens, mas se você precisar voltar e ler novamente, eu te encorajo. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Então a gente entende que Deus os amou primeiro. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E se vocês se amarem uns aos outros. Então, as pessoas vão conhecer Jesus quando a gente ama as pessoas. Mateus 5, verso 43 a 47. Vocês ouviram o que foi dito? Amem seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham ser filhos de seu Pai, para que vocês se tornem a semelhança de Deus, o seu Pai, que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre o justo e o injusto. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, até aqueles que não acreditam em Deus, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E sabe, quando a gente olha isso, amar o nosso inimigo, a palavra fala para a gente abençoar e orar por aqueles que são inimigos, que fazem algo de mal para nós. Parece ser muito difícil. A verdade é que a gente pode colocar, o problema é que o padrão parece ser muito alto. E realmente é muito alto. Só que a gente pode entender que o amor é a resposta. O amor é aquilo que nós devemos fazer, mas o amor também, ele é a resposta. A gente nunca foi feito para ter isso por nós mesmos. A palavra fala em 1 João 4, verso 10 a 11, diz assim, nisso consiste um amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, então a gente não consegue amar a Deus pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias habilidades. É o padrão alto, amar a Deus. Mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Sabe, quando a gente olha isso, visto que Deus assim nos amou, a gente tem que ver quanto Deus nos ama. Aí sim a gente vai sim amar os outros. Entender que isso sim é um padrão alto, mas Deus cumpriu a sua própria lei. A palavra fala que Jesus não veio para abolir a Deus, mas para cumpri-la. Jesus cumpriu a lei de amar as pessoas, de amar o seu Pai, de amar a Deus e amar as pessoas. E a nossa fé tem que estar em Jesus, porque esse amor é para nós. E quando a gente se empodera desse amor, quando a gente vive nesse amor, a gente vai sim poder fazer aquilo que é o mandamento, que é amar as pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, reforça aquilo que eu acabei de falar. Isso está em 1 João 4,19. O amor não é egoísta, a gente viu isso como a definição do amor. O amor não busca seus próprios interesses. Né? A autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados. A gente entender que nós somos amados por Deus, a gente não tem que se autorrejeitar, a gente tem que entender que nós somos amados por Deus e nós também devemos nos amar. Entender que a gente está num processo de santificação, num processo de transformação. Jesus é o exemplo perfeito. E se a gente olha para Jesus, a gente vai ver, sim, Jesus oferecendo a si mesmo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso está em Romanos 5, versos 6 a 8. Jesus desenvolveu relacionamentos, a gente vê isso.
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E o verso 2, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Jesus estava no meio das pessoas, criando relacionamentos, se engajando em conversas. A gente vê Jesus com a mulher samaritana, a gente vê Jesus com pessoas que talvez estavam doentes, a gente vê Jesus tendo encontros individuais, criando relacionamentos, sentando na roda talvez daquelas pessoas que eram mal vistas, falando com prostitutas, sentando com coletores de impostos. Jesus desenvolvia relacionamentos. E a gente vê que isso está conectado ao amor de Deus. Jesus alcançava as pessoas, ele ia até as pessoas. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, que era um coletor de impostos, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu. Então, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Então, Jesus, ele ia até as pessoas, ele não esperava as pessoas irem até ele, ele ia até as pessoas. A gente também vê que Jesus, ele era vulnerável. E a gente vê isso, por exemplo, em João 11, 33, 35, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Aonde o colocaram? Perguntou ele. Venham ver, Senhor. E respondeu eles. E Jesus chorou. Jesus, ele era presente no momento. Ele vivia, ele chorava com os que choravam. Ele estava presente naquela... Por mais que ele ia curar Lázaro depois, a gente entende que Jesus aqui, ele está totalmente presente. E é assim que nós também devemos ser. A gente vê também que Jesus agiu. Ele curou, ele não via a situação e falava, não, isso é problema das pessoas. Não, ele tomava responsabilidade sobre essas coisas. Então ele alimentou os famintos, ele libertou o atormentado, ele deu a vida para as suas ovelhas. A gente vê N exemplos disso. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. A gente tem que entender, assim como Jesus amou, em todas essas características que a gente viu, a gente também tem que fazer isso. E agora eu gostaria de trazer algo prático para nós. Então, nós também devemos oferecer a nós mesmos, assim como Jesus se ofereceu. E isso pode se tratar de a gente oferecer o nosso tempo, da gente oferecer os nossos recursos, oferecer não aquilo que a gente não tem, mas aquilo que a gente tem, oferecer a nossa compreensão, oferecer a nossa amizade, oferecer o nosso perdão, e a lista aqui poderia continuar. Assim como Jesus também construiu relacionamentos, nós também devemos construir relacionamentos, construir amizades, construir o nosso casamento. Casamento não é algo que acontece, é algo que é construído. Amizade não é algo que simplesmente acontece, é algo que é construído. A gente não tem que ficar, eu quero... Cadê? Eu não tenho amigos. Se torne um amigo que as pessoas querem ter comigo. Eu creio que Deus quer que você construa relacionamentos, amizades, construa pontos onde as pessoas conectam. Talvez você conecte com ela com um assunto que é semelhante ao teu, que você gosta também, e através disso você tem uma conexão. Eu faço isso com surf, eu conecto com pessoas que surfam também, e é a oportunidade de eu conectar com essas pessoas, me relacionar com elas, e assim poder desenvolver um relacionamento, construir redes, ou coisas que você pode alcançar as pessoas. Sabe, quando a gente pensa em pesca, pesca é algo que é super complexo. Não sei se você é pescador, mas você tem uma isca para cada peixe, você tem enfim, é uma diversidade de coisas. E assim com Deus também, a gente tem que desenvolver maneiras de a gente poder construir relacionamento. Às vezes aprender algo que a pessoa gosta para se relacionar com ela. Alcançar as pessoas, e aqui a gente também pode ver, alcançar os amigos e familiares, alcançar os vizinhos. Você já falou com seus vizinhos, você já desenvolveu um relacionamento, uma conversa com os seus vizinhos, alcançar os colegas do trabalho, e isso aqui continua, né? Alcançar as pessoas em geral. Ser vulnerável, a gente tem também que ser vulnerável, chorar com as pessoas, tomar a dor delas para nós também, ser compassivo com as pessoas, estejam abertos às pessoas e revele mais sobre você mesmo, seja vulnerável, fala, olha, eu me senti assim, eu estou me sentindo dessa maneira, e assim as pessoas conectam. Sabe que as pessoas conectam muito mais com as suas fraquezas do que com os seus pontos fortes. Quando você se coloca vulnerável, olha, eu me senti dessa maneira, a pessoa pode se conectar, não de uma maneira negativa, de você ofender, de você talvez trazer culpa às pessoas, mas de você mostrar que você é humano, e assim você também conecta com as pessoas.
tomar atitude, a gente não achar que isso é problema das pessoas, e não, esse é problema do governo, não, esse problema é nosso, a gente vai curar as pessoas no nome de Jesus, a gente vai ser a diferença, a gente vai ser os pés e as mãos de Jesus na nossa sociedade, a gente vai agir, a gente não vai simplesmente reclamar ou criticar como é a cultura que nós estamos na nossa sociedade, mas a gente vai entender que nós somos a resposta para aquilo que está diante de nós, que Jesus nos chamou para ser a resposta. E, terminando, eu gostaria de falar essa frase. Não perca tempo pensando se você ama ou não o seu vizinho. Haja como você amasse. Sabe, a gente tem que ter isso como algo absoluto em nós, que a gente foi criado para amar as pessoas, a gente recebe esse amor e assim a gente vai amar, a gente vai agir, a gente vai criar relacionamentos, a gente vai criar pontes, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e através de nós. E a gente fica por aqui, que Deus te abençoe.